Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro do Levítico. Estamos chegando quase no seu final, né? Hoje vamos ver o capítulo 20 do livro de Levítico. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 20, versículos de 1 a 27. Sabemos que o livro do Levítico é um livro de códigos, um livro de leis, que vai organizando a vida do povo de Israel. É isso que nós estamos conhecendo aqui. As suas normas, as suas leis, principalmente com relação ao culto, né? A pureza ritual, a pureza cultual, tudo dentro destes códigos. Então nós precisamos ler como, ou melhor, estudar o livro do Levítico, olhando sempre o contexto da época e também entender a partir da mentalidade sacerdotal, da fonte sacerdotal que escreveu esse livro, né? O contexto deste livro. Então é muito importante que a gente entenda toda esses códigos, essas leis, e hoje nós veremos sobre as leis penais que estão contidas aqui no capítulo 20 de Levítico, ok? Então vamos lá, se você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta para anotação, vamos para a leitura desse capítulo. São 27 versículos, não é muito, mas precisamos ler tranquilamente, pausadamente, para depois entendermos o seu contexto, o seu estudo, tá bom? Vamos lá então para a leitura do capítulo 20 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio do seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não o matar, eu voltarei meu rosto contra ele e contra a sua família, e cortarei do meio do seu povo com todos aqueles que se prostituem como ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos necromantes ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu, o Senhor, que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúlteros serão punidos de morte. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim sua nudez, a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte. Levarão a sua culpa. Se um homem dormir com a sua nora,
serão ambos punidos de morte. Isso é uma ignomínia, e eles levarão a sua culpa. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulheres a filha e a mãe, cometerá um crime. Serão queimados no fogo, o homem e as mulheres, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver relações carnais com um animal, será punido de morte, e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Serão mortos e levarão a sua iniquidade. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação, e vir a sua nudez, descobrindo o seu fluxo e descobrindo-o ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás sua carne. Levarão sua iniquidade. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de seu tio. Levarão a sua iniquidade. E morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza. Ofenderá a honra de seu irmão. Não terão filhos. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra aonde vos conduzo para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas e eu as abominei. Eu vos disse: possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações, será morto. Serão apedrejados e levarão sua culpa. Bem,
Esta é a leitura, então, do capítulo 20 do livro de Levítico, que nós estamos dando continuidade no estudo. E hoje fala sobre as leis penais. Os castigos sancionados neste capítulo correspondem às infrações das leis contempladas no capítulo 18. Se vocês têm recordação disso, senão depois vocês podem rever o capítulo 18. Não se mencionam todas as proibições expostas lá, mas supõe-se que toda a infração implica seu correspondente castigo. É o que nós vimos nesta leitura do capítulo 20. Note-se que, na maioria das vezes, uma infração acarreta a pena de morte e, em alguns casos, a exclusão da comunidade. Então, dependendo do delito cometido, ou é a pena de morte por apedrejamento, que foi colocado aqui neste capítulo, ou é excluído de vez da comunidade, do convívio da comunidade. Lembremos que precisamos olhar o contexto deste capítulo, onde o povo está inserido. O povo de Israel está inserido no meio de várias culturas. É um povo que está habituado, vamos dizer assim, a conhecer a prática cultural de outros povos, como eles cultuam seus deuses, principalmente Moloque, que é um deus cananeu, onde o povo tinha o costume de sacrificar o seu filho primogênito para este deus. E então o povo de Israel fica proibido de exercer esta prática. E nós entendemos o porquê. No versículo 22 do capítulo 20, ele diz a razão por que tudo isso é proibido para o povo de Israel. Por que é proibido? Versículo 22 seguintes: observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra aonde vos conduzo. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas e eu as abominei. Se o povo da terra cananeia praticava todas essas infrações, esses delitos, o povo de Israel não pode seguir esse costume, porque é o povo do Deus único, é o povo que o próprio Deus escolheu para ser o seu povo em particular, um povo que vai ser diferente dos outros povos nos costumes, um povo que vai ser fiel ao seu Deus. Então tudo isso é colocado para que o povo siga, e é colocado como norma divina, como norma de Deus, tá? E depois, nos versículos anteriores, principalmente no 26, vai falar: sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei de outros povos para que sejais meus. Então, o povo de Israel é um povo separado. Ser santo significa separado. Não que não cometa pecados, mas esses pecados morais, essas sanções penais que estão aqui, o povo deve observar, porque Deus não se agrada com essas práticas, ok? Então, o capítulo 20 praticamente é isso, das sanções penais que nós vimos,
que já estão contidos no capítulo 18 que nós já estudamos. Então, por que o povo não deve seguir o costume? Porque é um povo separado para Deus. É um povo que Deus escolheu para o seu povo. Então, ele coloca, né, as suas regras para que esse povo siga. Esse povo não pode ficar seguindo costumes de outros povos, mas ele deve ser um povo que vai testemunhar o Deus único para os demais, vivendo de maneira diferente na terra que Deus prometeu em herança, na terra que mana leite e mel, como diz aqui no próprio capítulo 20. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 20, é praticamente isso. Nós enxugamos este capítulo e contextualizamos também esse capítulo para que vocês entendessem. Então, eu espero vocês para o próximo, que é o capítulo 21, que vai falar da santidade sacerdotal. Ok? Espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos.